Parte 2, dando continuidade a esta palavra de metas para 2023. Então, nós já lemos Isaías 49, de 1 a 7. Lemos Isaías 61, de 7 a 11. Olha o que diz Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 62, versículo 5. Assim como o jovem se casa com a sua noiva, e os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Aqui faz um paralelo entre um jovem noivo se casando com a noiva. Aqui faz um paralelo entre o jovem noivo se alegrando com a sua noiva. Assim também nós vamos nos casar com Jesus Cristo. E o próprio Deus vai se regozijar com a noiva de Cristo. Então aqui está mostrando que Jesus é o noivo, nós somos a noiva, e tudo o que fala sobre Jesus também fala sobre o seu corpo, que é a sua igreja. Olha o que fala em Romanos, capítulo 12, versículo 5. Romanos, capítulo 12, versículo 5, diz assim. Fala assim: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formando um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Eu li esse texto para mostrar que nós não somos só a noiva de Cristo, mas somos o corpo de Cristo. Também em Romanos 8, 17. Romanos 8, 17 diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então nós vimos textos provando que nós somos a noiva de Cristo. Nós vimos textos provando que nós somos o corpo de Cristo. E agora eu mostrei um texto provando que nós somos co-herdeiros com Cristo, para participar dos seus sofrimentos, mas também da glória de Deus através de Cristo. Uma vez provado que nós somos noiva, corpo de Cristo e co-herdeiros com Cristo das mesmas promessas de Deus, então eu quero mostrar, através desse texto de Isaías capítulo 49, de 1 a 7 que eu li, eu quero mostrar que nós temos metas para 2023. A primeira meta está lá em versículo 1 de Isaías 49. Voltemos para lá, para Isaías 49. O versículo 1 fala que antes de eu nascer, o Senhor me chamou. E desde o meu nascimento, Ele falou do meu nome. Lembre-se, a meta é que eu e você, cada um de nós como igreja de Cristo, temos um chamado em Deus. O meu chamado, o seu chamado diferem. Todos temos o chamado para sermos santos. Todos temos o chamado para anunciar o evangelho de Cristo, a salvação em Cristo. Todos temos o chamado de orar uns pelos outros, de encorajar uns aos outros, de compartilhar a palavra uns com os outros, de compartilhar as necessidades uns dos outros. Isso é um chamado para toda a igreja. Mas há ministérios, né? Há chamados específicos. E que esse ano de 2023 você tenha como meta, assim como eu, de viver o chamado específico. Não só o chamado geral, mas o chamado específico que Deus tem para cada um de nós. Também no versículo 2 fala: Ele fez da minha boca uma espada afiada. Na sombra de sua mão, Ele me escondeu
ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Entenda que em Deus, o Senhor está colocando a sua palavra na nossa boca como uma espada afiada. Depois você leia lá, Efésios capítulo 6, versículo 17, fala que a palavra de Deus é como uma espada que corta dos dois lados. O Senhor está colocando para esse ano de 2023 como meta que nós tenhamos a ousadia e a intrepidez de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, de compartilhar a palavra, porque Ele está colocando na nossa boca uma espada afiada. E Ele também está, nesse ano de 2023, Ele está nos polindo, nos lustrando, trabalhando em nós para que sejamos uma flecha polida na sua aljava, para Ele usar quando Ele quer e como Ele quer. Isso fala de estar disponível nas mãos de Deus e de estar se deixando ser trabalhado e polido por Deus para que Ele possa nos usar no tempo e na maneira dEle. Também no versículo 3 fala de Isaías 49. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Nesse ano de 2023, tenha como meta ser servo e serva de Deus. Se deixar ser ensinado para servir a Deus segundo o coração dele e assim brilhar a sua glória neste ano de 2023. Também no versículo 4 fala: mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. Neste ano de 2023, o Senhor está nos ensinando que nada é em vão. Ainda que muitas vezes nos sintamos cansados emocionalmente e fisicamente, ainda que estejamos beirando a um esgotamento por ver muitas vezes algo sendo adiado. Muitos estão mexidos com tudo que está acontecendo na nação brasileira. E às vezes nos parece que Deus não está fazendo nada, ou que Ele virou as costas, mas não é verdade. Ele está nos ensinando que as nossas orações, que o nosso jejum, que a nossa firmeza, que a nossa confiança nele não é em vão. Porque a nossa recompensa está em Deus. É Deus que vai intervir, é Deus que vai recompensar, é Deus que vai operar. Também no versículo 5 fala de Isaías 49. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a Deus, pois sou honrado aos olhos do Senhor e o meu Deus tem sido a minha força. Neste ano de 2023, Deus está nos falando que nós existimos para servi-lo e para sermos usados por Ele, para que a igreja dele, para que o povo dele seja restaurado e reunido na presença dele. Lembre-se, eu e você existimos para fazer a vontade de Deus, para abençoar a igreja do Senhor Jesus Cristo, para sermos usados para a restauração da sua igreja. Deus está nos honrando, Deus está nos fortalecendo. Entenda que nesse ano de 2023, apesar das lutas, apesar dos tempos difíceis, Deus vai continuar nos honrando e nos fortalecendo. Versículo 6 de Isaías 49. E ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Lembre-se,
Nesse ano de 2023, Deus está nos chamando para brilhar a luz de Cristo. Por onde passarmos, o que é brilhar a luz de Cristo? É brilhar é expressar o caráter de Cristo. É derramar do amor de Deus. É levar a mensagem que liberta, que cura. Brilhe a luz de Cristo por onde você passar. No seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, na fila do mercado. E pregue a salvação pelo sangue de Jesus. Seja um instrumento para levar a palavra de salvação, o evangelho da cruz de Cristo, para que vidas sejam salvas. E no versículo 7 fala: assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Que nesse ano de 2023 você entenda que se Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus Altíssimo, ele aqui na terra, ele foi desprezado, ele foi detestado, nós, sua igreja, seu corpo, também passamos por isso. Muitos vão nos odiar, muitos vão nos desprezar, muitos vão nos detestar, mas toda autoridade humana, todo ser humano terá que se dobrar diante da fidelidade e da santidade de Deus. Sejam líderes governamentais, sejam líderes religiosos, sejam autoridades de que escalão for, todos terão que se dobrar diante da soberania, da fidelidade e da santidade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que você tome tudo isso que foi ministrado na parte 1, na parte 2, como metas para 2023. Deus te abençoe. Fique na paz.